Ronaldo, quando ocorrem menos intervenções durante uma análise, significa que ela está chegando ao seu fim ou mal começou? Ou nenhum desses dois? Obrigado. Não dá para saber, tá? Não dá para saber. Não dá para saber se está no início, se está no fim, se uma preferência do analista, se tem a ver com aquela sessão. Do ponto de vista do analista, é fato, e quem é analista e estiver aqui assistindo vai concordar comigo, há sessões ou pacientes que a gente fala muito menos como analista do que com outros pacientes com quem a gente fala muito mais. Isso tem a ver com entender a singularidade do processo analítico de cada um. Mas mesmo com cada um, tem sessões que a gente só ouve. E não é só ouve, é porque o que é analítico naquele espaço e naquele momento é ouvir. As nossas intervenções têm muito mais a ver com garantir que o paciente esteja caminhando do que com guiar o paciente pelo caminho. Então, é justamente quando o paciente para, quando ele tropeça, quando ele se cansa, quando ele tem medo, quando ele não entende do que ele está fazendo afinal, se ele está na dúvida por qual caminho seguir, porque tem tantos caminhos a seguirem, é aí que a gente entra, e é aí que vem a intervenção. Então, um processo de análise pode ter, sei lá, dentro de uma sessão de 50 minutos, o analista pode falar o tempo todo, como eu estou falando aqui agora. Pode falar o tempo todo. E na sessão seguinte, só o paciente falar. Pode acontecer. Pode acontecer do analista falar por bastante tempo. Essa que eu falei do tempo todo também é Tô aqui sendo metafórica, bem difícil, tá? Porque é mais comum que seja o paciente que fale mais mesmo, tá? Mas tem uma dimensão da qual eu participo que o Freud começou a falar disso lá também há um século atrás, que ele falou das construções em análise, né? Que essa ideia de que o processo de análise ele é construído conjuntamente entre terapeuta e paciente. Então, a gente também pode ali oferecer subsídios, recursos no processo de análise, inclusive pela própria análise que a gente constrói, né, das situações, oferecer recursos para o paciente poder fazer as escolhas dele. Oferecer, às vezes, há um bloqueio tão grande, né, que é tão difícil até de pensar saídas, que se colocar a pensar junto, como num brainstorm mesmo, né? Não, sem que decida-se nada. Vamos só pensar. Pode ser um fazer do analista, né? E que numa dessas o paciente pega e fala, puxa, isso daqui me pareceu interessante. Bom, então vamos começar a pensar sobre isso. Mas veja, não é um guiar do analista na relação com o paciente, um guiar dele na vida. Mas é um entender que o processo é colocar para caminhar. E às vezes para de tal forma que a pessoa não vai conseguir caminhar de outro jeito. E que isso pode ser usado como um recurso para novamente colocar para caminhar. Aí quando o paciente está caminhando, significa que acabou a análise? Ou que ela está só começando? Não, tudo isso é análise, a meu ver. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.